E aí pessoal, depois de 2 semanas parados aí por motivos de saúde, né, o professor está um pouco adoentado, estamos de volta para dar continuidade aos nossos vídeos de questões comentadas da PM, ok? Vamos ter agora aqui o vídeo com as questões relacionadas ao tema 2 do nosso edital verticalizado. Se você ainda não baixou o edital verticalizado, acesse o link aqui e baixe e acompanhe o controle das nossas aulas aqui e das demais disciplinas para o seu controle de estudo. Baixe também aqui, tá bom, no link, o material da aula de hoje, tá certo? Tente responder e depois nos acompanhe aqui nos comentários de cada questão. Não se esqueça, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Valeu! E aí pessoal, vamos aqui à nossa primeira questão, tá bom, desse bloco. Vamos lá. Primeira questão aqui, ó, acerca das ferramentas e aplicações da informática julgue o item. O WinRAR, um aplicativo destinado a compactar arquivos, tá bom? Permite que um arquivo seja aberto e seu conteúdo seja exibido. Pessoal, essa primeira questão aqui tá o quê? Tá correta, pode marcar aqui sem medo de ser feliz, tá bom? Isso porque o WinRAR, quando ele é utilizado de modo adequado, não só ele, o WinZip também e outros aplicativos que têm a mesma função, vão realizar a mesma tarefa com as mesmas características. Quando eles são utilizados de modo correto, eles vão compactar os arquivos, vão pressionar os arquivos para haver alguma redução de tamanho, para que o usuário possa fazer o transporte, na grande maioria das vezes é esse o objetivo, fazer o transporte ou envio desse arquivo, seja por e-mail, seja através de alguma transferência de nuvem, ou até mesmo através de transferências de hardware com dispositivos de armazenamento, como pendrive, CD, DVD, cartão de memória, o que mais? HD externo, seja ele o SSD ou um SATA, tá bom? Não há diferença. O objetivo do WinRAR é compactar o arquivo. E enquanto ele estiver compactado, esse arquivo estiver compactado, ele pode ser acessado sim pelo usuário sem problema algum. O que vai haver aí é uma certa limitação com relação à edição, tá bom? Com relação à modificação, que aí nesse ponto o usuário não vai poder fazer. O usuário pode acessar, pode ver, pode ler, pode ouvir, se for um vídeo ou uma música, sem problema algum. Ele não vai poder fazer edições enquanto estiver compactado. Depois que ele descompactar, não tem problema. Lembrando que nesse processo de compactar e descompactar não acontece, tá bom, perca de qualidade. O conteúdo, olha só, o conteúdo permanece o mesmo, com a mesma qualidade, tá bom? Certo? Marque aí essa primeira opção como certa e vamos dar para a próxima aqui. 2, tá bom? Vamos lá, questão 2. No que diz respeito aos conceitos de hardware e de software da Microsoft Word 2013 e ao sistema operacional Windows 10, julgue o item. Para que um computador possa funcionar corretamente, certo? Ele precisa de quê? Que o hardware, certo? A parte física, e o software, a parte lógica, trabalhem em conjunto. Perfeito, não há dúvida aqui, questão correta, tá bom? O computador, ele é basicamente formado por dois componentes, tá bom? Tá bom? Os componentes de hardware e os componentes de software. Eu falo aqui computador de uma maneira bem genérica. Por quê? Porque você vai encontrar essa classificação no celular, deu branco agora. No tablet, tá bom? No notebook, um computador de mesa, qualquer outro dispositivo desse tipo, tá bom? Ele vai ter a parte física, tá bom? O hardware, que pode ser externo ou interno, ok? E a parte lógica, que é o software, que aí você vai ter várias classificações. Vocês vão ter os softwares gerenciais, que normalmente são sistemas operacionais, tá bom? Os softwares de programação, bom? Que são aqueles softwares utilizados para você construir outros programas, normalmente utilizados somente por programadores. Dificilmente você vê um software de programação sendo utilizado por um usuário doméstico, que é aquele usuário comum do dia a dia. Softwares aplicativos, que são softwares criados para atender a um fim específico, tá bom? Exemplo, os aplicativos de edição de texto, como o Word, o bloco de notas, o Writer, tá bom?
que são criados para que o usuário possa criar artigos, possa desenvolver textos, tá bom? O editor de planilha, como o Excel, como o Calc, que são criados com um fim específico de criar e editar planilhas, tá bom? E assim por diante, tá bom? E ainda temos os softwares utilitários. Então veja aí nessa categoria de software aqui, nós temos várias subdivisões. Os softwares utilitários, eles vão ser aqueles softwares que vão trabalhar junto com o sistema operacional, ampliando a sua capacidade. Você vai ter aqui os SOs, tá bom? São sistemas operacionais. Você vai ter aqui os softwares aplicativos, lembrando que isso aqui são só algumas categorias. E vocês podem ter ainda os softwares utilitários. Esses aqui são os mais cobrados em provas. Você vai ter também aí o software de programação, como eu falei para vocês, que são usados para desenvolver outros artigos ou outros programas. E que aqui acolá aparece uma questão, acho até nós temos um aqui na nossa sequência, mas a gente vai falar já mais sobre eles, ok? Mas por hora, com relação a essa questão aqui, tá bom? Para que um computador, certo? Seja ele do tipo celular, do tipo desktop, do tipo notebook, do tipo tablet, possa funcionar corretamente, a parte física, que é essa daqui, ó, o hardware, certo? A parte física, certo? Tem que funcionar de modo correto. Opa, aqui ficou bem. A parte física tem que funcionar de modo correto em conjunto com o software, ok? A parte física tem que trabalhar em conjunto com o software em todas as suas categorias, ok? Não tem como o hardware, o computador trabalhar corretamente se o hardware não tiver uma boa ligação, uma boa troca de dados com todos os componentes desenvolvidos, tá bom? Se você usa um componente hardware de entrada, por exemplo, para mandar alguma informação no comando e o software não entende aquele comando de modo adequado, você não vai ter um funcionamento adequado do computador, ok? Vamos lá, próxima. Acerca dos conceitos de hardware e software do Microsoft Word 2013 e Sistema Operacional Windows 8.1, julgue o item. Enquanto o software se constitui toda a parte física, opa, olha só, software, parte física do computador, certo? Software, parte física, não, questão errada, ó, só aqui você já pode deixar errado, mas bora olhar o restante. O hardware constitui a parte lógica. Hardware, parte lógica, certo? Também não, tá bom? Você pode riscar. O que houve aqui foi uma troca de conceitos, ok? Na verdade, deixa eu mudar aqui a cor, botar aqui um azul. Na verdade, o hardware é a parte física e o software é a parte lógica, que foi o que nós vimos na questão anterior, tá bom? A parte lógica, o software, tem que se comunicar adequadamente com a parte física, que é o hardware, ok? O computador, o sistema de informática, certo? Seja celular, tablet, computador, notebook, seja lá o que for, para poder funcionar de modo adequado, tanto o hardware como o software tem que ser compatíveis, tem que trabalhar em conjunto, em comunicação, tá bom? Se não for assim, nem adianta você ter um material para você utilizar. Então, questão errada, pode marcar aí, tá bom? Vamos para a próxima. Software é um termo que provém do idioma inglês e significa literalmente brando e suave, olha aí. Refere-se a um tipo de conjunto ou suporte lógico, ou seja, é a parte lógica do computador. Em relação ao software, julgue como verdadeiro ou falso o item a seguir. O software de programação oferece ao usuário interfaces de alto nível e ferramentas que permitem a manutenção do sistema. Olha só, o software de programação, pessoal, eu falei para vocês agora há pouco. Bom, qual é a função dele? Certo? Qual é a função dele? Desenvolver, deixa eu tentar escrever aqui para vocês. Desenvolver. Opa, tá ficando mais feio. Minha letra aqui fica mais feia do que já é normal no presencial. A função dele é desenvolver outros softwares, tá bom? A função dele é desenvolver, não é trabalhar com a parte interface.
Desenvolver, certo? Desenvolver, a letra aqui fica feia, viu? Essa canetinha tem que me acostumar com ela. Opa, desenvolver. Ah, desenvolver aqui, pronto. O software de programação, ele se preocupa em desenvolver sistemas, desenvolver outros programas. Quando você tem aqui, ó, oferece ao usuário interfaces de alto nível e ferramentas que permitam manutenção do sistema, isso aqui vai estar tratando de um software gerencial, tá bom? Certo? É um software gerencial que vai tratar dessa funçãozinha aqui, tá bom? Um software gerencial é que tem essa função de ofertar ao usuário, ao próprio sistema, itens de manutenção, itens de desenvolvimento e utilização de alto nível, tá certo? Tá bom? Software gerencial é que vai ofertar esse tipo de funcionalidade ao usuário, tá bom? E não o software de programação. Então, questão que errada, pode marcar aí, sem medo de ser feliz. Vamos para a próxima. Software é o nome dado ao conjunto formado pela unidade central de processamento, pela memória e pelos dispositivos de entrada e saída. Unidade central de processamento, olha só, certo? É a CPU, certo? Ou a UCP, se você for traduzir, fazer uma tradução livre, igual como tem aqui, né? A UCP. Mas comumente conhecida como CPU ou a parte parte componente direta do processador, tá bom? Aqui seria a CPU. Opa, deixa eu corrigir isso aqui. A parte da memória, como tem aqui, ela pode ser tanto a memória RAM, tá bom? Tanto a memória RAM como a memória ROM, certo? Lembrando que essas memórias aqui, a primeira, tá bom? A primeira ela vai ser volátil, bom? A primeira ela é volátil e isso significa que sempre que você desligar o computador, ela vai zerar. Ela não consegue armazenar nada se ela não estiver ligada. Ela não consegue manter o armazenamento de dados depois que você desliga o computador. Diferente da memória ROM, tá bom? A memória ROM é não volátil, certo? Isso significa o quê? Que você pode ligar e desligar o computador quantas vezes você quiser. Bom, vou botar aqui não, só um Nzinho aqui com o tio. Não volátil, tá bom? Isso significa que você pode ligar e desligar o computador quantas vezes você quiser e o que está armazenado nessa memória vai permanecer nela, tá bom? Sem problema algum. Ela vai ficar armazenada, para poder toda a vida que o computador for reiniciado, você poder reutilizar o que está armazenado ali, que normalmente, tá bom, vai ter como armazenamento o material da trilha zero, bom, que são as primeiras informações que o computador necessita para poder inicializar todo o sistema, ok? Então a memória ROM ela é não volátil, ou seja, ela não é apagada quando o usuário desliga o computador de modo completo, ao contrário da memória RAM, que tem essa peculiaridade de ser totalmente apagada quando o usuário desliga o computador. E os dispositivos de entrada e saída são aqueles que são utilizados para enviar e retirar informações do computador. Tudo isso aqui, CPU, memória RAM, memória ROM e os dispositivos de entrada e saída são hardware, tá bom? E a nossa questão aqui diz que eles são o quê? Software. Nós já sabemos, vindo de outras questões, que a parte de software é a parte lógica, a parte física é o hardware, que é ao qual essa nossa numeração aqui está se referindo, tá bom? Então, questão que errada. Valeu, pessoal. Muito bem, pessoal. Como de costume, para o vídeo não ficar muito longo, vamos encerrar por aqui, ok? No próximo vídeo, vamos trazer os comentários das outras 5 questões, tá bom? Baixe o material aqui, se você não baixou ainda, tenta responder aí sozinho e depois nos acompanhe aqui na resolução comentada, certo?
Nos acompanhe, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo aí, dê aquele like, compartilhe com seus colegas. Se ficar com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Nos acompanhe também nas outras plataformas, no Instagram, por exemplo, e no Facebook, ok? E lá nós também temos essa interação com vocês para tentar tirar toda e qualquer dúvida que vocês possam ter. Valeu, até a próxima!